Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, bem-vindos a mais um Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado 293. Esse é o programa de número 293 e esse que acabou de falar foi o Pierluigi, eu sou o Tarcísio. Como é que vai, Pierluigi? Tudo ótimo, um monte de dúvidas e um monte de dicas interessantes. É muito bacana nesse programa, que é um programa que se destina a tirar dúvidas informáticas, que muitíssimos ouvintes, ao invés de nos mandarem perguntas, mandam respostas, às vezes de perguntas que não foram formuladas. Tem algumas dicas assim extremamente interessantes. Se você quiser entrar em contato com o programa, basta nos mandar um e-mail. Isso, e o endereço para o qual você deve enviar o seu e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Agora, como nós usamos a caixa postal da Eldorado, não a nossa pessoal, vamos fazer dois pedidos. Primeiro, no assunto, sempre escreva Plug Eldorado, porque nós estamos recebendo uma quantidade de spam monstruosa. Aliás, hoje acabei de ouvir uma notícia dizendo que o Brasil é recordista mundial de spam. Trilhões e trilhões e trilhões de spams. Infelizmente, o Brasil é recordista mundial de muita coisa ruim, né? Não, mas você sabe por quê? É a tese que eu, Tarcísio e eu estamos defendendo há anos aqui. Antes da inclusão digital, precisa da inclusão cultural. Não adianta o sujeito dominar a tecnologia se o sujeito não tem as instruções de como utilizar essa tecnologia de maneira longe, adequada. Né, você lembra quando acho que o Windows Vista foi lançado? Agora, recentemente lançaram o Windows 7, né, o sucessor do Vista. Mas quando o Vista foi lançado, parece-me que houve a visita aqui no Brasil de um importante diretor da Microsoft, e ele estava realmente preocupado com o lançamento e com a questão da pirataria. Então ele fez questão, obviamente sem se identificar, de ir até a rua, não sei se era 25 de março ou Santa Ifigênia, é uma dessas que o pessoal vende software em camelô, né? O que eles preferem não chamar de software pirata, é software genérico. Né? E venderam o Windows Vista para o diretor da Microsoft pela bagatela de um CD, de um DVD, na época, de R$10. Ele comprou, porque ele estava curioso, ele levou para casa, ou para o escritório dele, testou, funcionou. Ele ficou abismado. Não tinha nem sequer saído o Windows Vista. Não tinha sido lançado ainda oficialmente. Agora, isso acontece, e assim, acontece com a conivência de todas as autoridades, isso continua acontecendo. De vez em quando, tudo bem, a gente ouve uma batida, destrói milhares e milhares de CDs piratas, destrói milhares e milhares de materiais de contrabando e tudo mais, mas o problema é esse, a impunidade ainda está muito grande. Né? E como a impunidade continua muito intensa nesse país, entre nós, infelizmente o Brasil está pegando uma fama aí fora de ser terra de ninguém, né? Tá pior que a internet. Mas terra escuta, de ninguém. outro dia não foi o dia de combate à corrupção? Sim, um país que precisa de um dia de combate à corrupção. E o presidente da República fez um discurso de combate à corrupção. Eu falei, é muita cara de pau, mas deixa pra lá, né? É muita cara de pau. Mas de qualquer forma, coloque sempre, para evitar de ser considerado um spammer, coloque sempre no assunto do seu e-mail Plug Eldorado. É uma espécie de senha para que você seja reconhecido como um dos nossos ouvintes. E todas as informações, tudo, pergunta, dicas, tudo no corpo do e-mail. Não coloque nada como anexo, por favor, que já que a caixa postal não é nossa, nós não podemos abrir anexos, que é uma coisa bastante perigosa. Por falar em perigo, se lembra que foi levantado, até por mim, que fui uma das vítimas, a história dos vírus no USB. Sim. Ou seja, vírus de pendrive, né? Pego nos flash memories, né? Aliás, se você for fazer alguma pesquisa em inglês sobre pendrives, né? Pendrives protection ou coisa parecida, os pendrives nos Estados Unidos são mais conhecidos como flash memories. Memória flash. Memória flash. Né? Agora, flash memories, USB flash memories, uma coisa assim. Oswaldo Silveira nos lembra do blog do Rui, do professor Rui, que já foi entrevistado aqui no programa, que no tema segurança para pendrives, parte 1 e 2, ele publicou lá no blog dele, entre outras coisas, ele aconselha um firewall para USB.
USB Firewall, é muito interessante. Para quem não lembra, o blog do professor Rui é 5minseg.blogspot.com. Esse 5minseg seria 5 minutos de segurança. 5, algarismo, min, abreviação de minuto, seg, de segurança, né? Então, 5minseg.blogspot.com. Agora, aqui o Márcio D'Angelo, Tarcísio, diz uma coisa interessante. Você tem aí no e-mail dele? Ele disse que instalou no pendrive a Panda USB, né, USB Vaccine, né, a vacina Panda USB. Aí a pergunta dele é se ele pode descartar a outra proteção comentada no Infodrop 949. Olha, com relação ao vírus mais frequente de pendrive, a vacina Panda funciona que é uma coisa maravilhosa, porque, entre outras coisas, o que ela faz? Se você instala a vacina Panda no seu computador, no seu desktop, qualquer flash memory que você enfie lá dentro, como disse o Tarcísio, qualquer pendrive, qualquer flash memory que você coloque lá dentro, imediatamente o teu computador vacina a flash memory. É claro que na hora que você instala essa vacina no seu computador, você deve escolher a opção vacinar automaticamente qualquer pendrive que seja colocado. E aqui um aviso. Se você espetar ali um pendrive na porta USB e o seu computador já tiver com essa opção automática habilitada de vacinar aquele pendrive, o pendrive, uma vez vacinado, ele não pode mais ser desvacinado. Tradução: se você tentar criar nesse pendrive um arquivo autorun.inf que tem um comando para execução automática de algum software que você carregou nesse pendrive, ele não vai funcionar. Você não vai conseguir sequer escrever, gravar um arquivo com esse nome lá, autorun.inf, porque é exatamente isso que o Panda USB Vaccine faz. Ele cria um autorun.inf inócuo, ou seja, igualzinho ao do vírus, com uma mudança de um byte. Sem o comando para a chamada do vírus, na realidade. Né? E esse autorun.inf, ele fica oculto no pendrive e imexível. Você não consegue deletá-lo, mudar atributo de só leitura. Parece aquele antigo ministro do trabalho. Exatamente, ele fica imexível. Em outras palavras, se você quiser remover a vacina de um pendrive já vacinado, só tem um jeito, é reformatar o pendrive. Né? Inclusive isso, até as instruções do próprio Panda Vaccine informam. Né? Que cuidado, olha, se você vacinar um pendrive, depois só reformatando, porque senão você não consegue mais escrever nenhum autorun. E é exatamente isso o que o Panda USB Vaccine faz. Ele cria esse autorun, impedindo que eventuais vírus que se proliferariam dessa forma, através de um autorun, não consigam, porque já existe um autorun tomando espaço ali naquele pendrive e ele não consegue se escrever por ali. Agora, atenção, isso não significa, de forma alguma, que essa vacina vá proteger o seu pendrive contra a escrita, contra a gravação de arquivos infectados por outros vírus. Né? Então, se você, por exemplo, tiver um arquivo, alguma coisa .exe, que esteja infectado por um outro vírus, que não seja exatamente um vírus do pendrive, e gravar esse arquivo no pendrive, o pendrive vai aceitar a gravação desse arquivo. Ou seja, eventualmente você pode até transmitir esse vírus através desse arquivo para um outro lugar, só que não automaticamente. Você só conseguiria fazer isso se você executasse esse arquivo num outro lugar, num outro computador. Bom, de qualquer forma, esse arquivo, claro, se ele tiver infectado, se você tiver um bom antivírus, decentemente atualizado, né, recentemente, aliás, atualizado, você ou melhor, esse antivírus vai captar a presença desse arquivo infectado. Ele vai denunciar, provavelmente, a existência de um vírus nesse arquivo. Então aí não é exatamente o Panda Vaccine que está agindo, mas sim o seu próprio antivírus. O Panda Vaccine, ele impede a escrita de vírus num pendrive através do comando autorun.inf. É basicamente isso que ele faz. Agora, você pode descartar a outra proteção comentada no Infodrop 949? Pode, porque aí o seu pendrive vai estar devidamente protegido.
né? Aquela proteção do InfoDrop 949 é eficaz também, mas se não me engano era uma proteção geral no pendrive. Você habilitava uma espécie de proteção contra a escrita no seu pendrive. Ele ficava protegido contra a escrita. É algo análogo ao que ocorria, por exemplo, naqueles disquetes que tinha aquela linguetinha. Sim. E quando você mexia a linguetinha para um lado ou para o outro, ou mesmo nesses cartões de flash memory de câmera fotográfica, tipo SD, ele também tem uma linguetinha que, dependendo da posição que ela fique, você não consegue fazer escrita de arquivos, só leitura. Só leitura. Aliás, isso me lembra, voltando num passado remoto, você se lembra que os disquetes que tinham envelope de cartolina também, também tinha um chanfro, que você tinha que tampar com durex ou com fita. Lá era o contrário. Nos primeiros disquetes, aqueles de 5 1/4 de polegada, né, que eram aqueles disquetes mais antigos, de menor capacidade, se houvesse um chanfro picotado, ele estava protegido contra escrita. Aberto, ele estava protegido. Aliás, não. Aberto, ele estava habilitado para escrita. E se você pegasse uma etiquetinha autoadesiva e tampasse aquele chanfro, que ficava normalmente olhando o disquete, do lado superior direito dele, você tampasse aquele chanfro, ele ficaria desabilitado para a escrita, protegido contra a escrita. Agora vamos ver se os ouvintes mais antigos da informática lembram de um outro truque. A gente fazia um chanfro do outro lado do disquete. É para usar as duas faces. Porque muitas vezes ele vinha como sendo face simples, mas a outra face também era gravável, só que vinha de um lote com defeito, então como não tinha garantia, eles usavam só como face simples, mas muitas vezes dá para gravar dos dois lados. E eu me lembro que o primeiro XP que nós colocamos lá na editora, se lembra que ele era daltônico? Porque na hora que saíram aqueles disquetes coloridos... ele não conseguia ler os vermelhos. Os vermelhos, era engraçadíssimo, né? Era uma coisa, ele era daltônico. Agora, Tarcísio, tem uma notícia aqui, uma matéria que nos foi mandada pelo Carlos Lopes, que eu achei extremamente interessante. Muito, 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 muito interessante. É um software que chama Prey. P-R-E-Y. Esse software diz o seguinte: quando instalado em seu notebook... E é Prey com E, né? E-Y. É P-R-E-Y. Tá. É um programa de código aberto. Ele envia relatórios cronometrados com informações sobre o estado geral do sistema do seu notebook, que softwares estão em execução, quais são as conexões ativas, detalhes sobre redes Wi-Fi utilizadas e um screenshot do desktop, ou seja, como se fosse uma foto do desktop. Além disso, caso o computador tenha uma webcam, o Prey tira a foto de quem o está utilizando. Certo. Já percebeu. A utilidade Agora, disso. com o sistema de ativação remota, o programa fica rodando em background, de modo que quem o utiliza não sabe que ele está lá, e vai mandando para um local que você determinou, um determinado local da internet. Tradução. Onde você põe. É um espião que você coloca no seu notebook para que você, se não estiver operando o seu notebook, se estiver naquele local para o qual esse programa está enviando essas informações, você vai captar essas informações. Agora, quem poderia estar utilizando o seu notebook? O ladrão. Um ladrão, exatamente. Nos aeroportos, hoje no Brasil, é impressionante a quantidade de furtos de notebook que estão acontecendo nos aeroportos, porque inclusive eu que viajo muito, vejo todo mundo sentado na sala de espera. Antigamente era com o livro aberto, hoje é com o notebook aberto, infelizmente, né? Tanto é que eu, por exemplo, não viajo com notebook, eu viajo com aquele netbook pequenininho que parece uma agenda, que é muito menos sujeito a põe ele dentro furtos. de um livro, né? Põe eu dentro de um livro, com um título altamente desinteressante para não chamar a atenção. A crítica da razão pura, de Immanuel Kant. Pronto. Aí ninguém vai querer te assaltar para roubar esse livro. Então essa dica do Carlos Lopes é extremamente interessante. E como ele diz aqui, código aberto, eu suponho que seja gratuito, né? Eu imagino que sim. Então o nome do programa é Prey. P-R-E-Y. Ele diz assim que esse Prey, ele pode ser configurado de duas maneiras. A primeira é por meio de um painel de controle numa página web. Aí, acho que é aí que eles ganham um dinheirinho, porque nessa página web deve ter alguma propaganda, ter alguma coisa aí nesse sentido que faça
o usuário, né, render ali alguns hits para a página, e aí, claro, que por esse caminho eles acabam ganhando um certo dinheiro. Então você pode configurar um painel de controle numa página web, bastando para isso o usuário do programa Prey logar, né, fazer um login no site para ter acesso aos relatórios. A segunda é pelo e-mail. Né, o serviço envia mensagens automáticas para uma conta previamente cadastrada. Imagino que seja essa a opção mais utilizada, né? Assim. Agora, eu me lembro, em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa, o programa de rádio é de alta rotatividade, quer dizer, de vez em quando a gente repete algumas coisas, repete algumas dicas, porque muita gente não escutou da outra vez. E eu me lembro uma dica muito antiga do Tarcísio. Tarcísio, há muito tempo atrás, você falou como brincar em tanque de areia. Brincar? Um tanquezinho de areia. Um tanque de areia. Se lembra o sandbox? Ah, sim, sim. Ah, tá. Eu estava pensando que parque de diversões. Parque de diversão mesmo. Eu falei, não, o Pierluigi acho que pirou agora, porque não estou entendendo, eu não lembro de ter falado isso. Agora sim, era o sandbox, né, tanque de areia. Na realidade, é apenas uma metáfora de um programa que cria na memória uma região, vamos dizer assim, protegida, completamente protegida. Isolada do resto. E ela serve exatamente, ela deve ser criada exatamente quando você vai experimentar um software, você desconfia que ele possa ter algum código malicioso, então o que acaba acontecendo? Se você experimentar esse software num computador, ele pode se alastrar, atacar um monte de arquivos, fazer uma destruição geral ali, pelos arquivos do seu computador. Por outro lado, se você usar esse sandbox, ele fica confinado a uma dada região da memória e ele não consegue se alastrar, de modo que a hora que você desativar o sandbox, toda aquela região da memória é apagada, incluindo o programa ou os eventuais malefícios que ele poderia ter causado. É isso que nos lembra o José Ribeiro da Silva. O e-mail dele diz o quê, Tarcísio? Que diz que existe exatamente um utilitário chamado Sandboxy, que ele baixou num endereço que já a gente vai passar para vocês, que faz, além de um ponto de restauração, ele vai além de um ponto de restauração, ele permite que você instale programas, rode-os, mas que as alterações do programa no sistema não sejam efetivadas de fato. É como se estivesse rodando num drive virtual. Se algo acontecer, você entra no menu e escolhe Terminate Sandboxed Processes, né? Quer dizer, terminar os processos sandboxados, vamos dizer assim, né? pelo programa, né? Protegidos por esse programa. E aí o microcomputador voltará ao seu estado anterior. Ou seja, então, destrói aquela região. É um programa que vai além do ponto de restauração, né? Para quem não sabe, o ponto de restauração das últimas versões do Windows, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, é uma aplicação, na realidade, que se tem disponível nesses sistemas operacionais, para que você, antes de instalar qualquer programa, se você mandar criar um ponto de restauração, você vai salvar, numa dada região do seu disco rígido, todas as configurações do computador naquele momento que antecede, né, aquele momento anterior à instalação de um novo software. Todo mundo sabe, quem lida com computador, que quando a gente instala um novo software, muitas vezes esse software ele muda as configurações do seu sistema e ele faz o seu computador passar a se comportar de uma forma diferente, pior normalmente, mais lento do que estava quando anteriormente à instalação do programa, desse programa. Então, para evitar isso, o que você faz? Você cria um ponto de restauração, aí instala o programa. Se por acaso o programa passar a te dar uma certa dor de cabeça, em vez de simplesmente desinstalar esse programa, você restaura aquele ponto do computador a partir do último ponto de restauração criado. Ou seja, você vai voltar exatamente ao status do seu computador funcionando daquele jeito bonitinho antes da instalação desse programa que causou dor de cabeça. Esse Terminate, ou melhor, esse Sandboxy,
ele vai além, pelo que diz aqui o nosso ouvinte José Ribeiro da Silva. Eu tenho a impressão que é aquele próprio, viu, Pierluigi? É aquele próprio. Eu me lembro que você já tinha comentado a respeito eu dele. não lembro, era Sandbox. Sandbox. Esse é Sandbox, mas deve ser a mesma coisa. Ele deve ser encontrável se você entrar no Google e colocar isso. Exato, é mais fácil. Ele nos enviou aqui o endereço para fazer o download. É da Abril, né, se não me engano. Mas é muito comprido, então faz o seguinte, entra no Google e escreve exatamente isso, Sandboxie, ou seja, SANDBOXIE. Dá um espaço e escreve a palavra download. Então, o nome do programa, seguido da palavra download, provavelmente, numa pesquisa do Google, primeiro ou segundo link no máximo já vai te remeter à página para fazer o download desse utilitário, que eu imagino já ter comentado tempos atrás, e o José Ribeiro reforça agora com seu e-mail. Agora, reforçando ainda a história do Prey, daquela espécie de dedo duro que se roubaram teu notebook, vocês sabem onde, até a cara do ladrão que roubou. Carlos Lopes manda alguma informação adicional, diz que quem usa Windows precisa do Microsoft Net Framework. Tá. E diz que o programa tem 4.75 megabytes e pode ser encontrado em preyproject.com. Esse Prey Project é P de Papa, R, E, Y, P de Papa, R, O, J, E, C, T de Tango. preyproject.com. E aí você pode baixar o dedo duro. O dedo duro. E agora, Tarcísio, uma dúvida de física. De física. A Jaqueline Furlan de Melo, ela recebeu uma notícia e o comentário de um professor de física, e ela quer saber se a gente endossa esse comentário ou não. A ideia básica é a seguinte, é um tipo de acidente que acontece, viu, Jaqueline? Acontece frequentemente. As pessoas colocam um copo de água no micro-ondas. Um copo contendo água no micro-ondas. Ligam para a água ferver. E a água não ferve. Só que depois que a pessoa põe a mão no copo e retira e dá uma chacoalhada, aquilo explode na cara da pessoa. Ou seja, aquela água ferve de uma vez. E queima a pessoa, e é um tipo de acidente bastante comum. A explicação que o professor de física deu é correta, sim. Isso se chama superaquecimento. Se você deixar um líquido, digamos, a água em Santos, uma água decente deve ferver exatamente a 100 graus. Agora... Água decente, que você quer dizer água pura. Água pura. Tá. Deve ferver exatamente a 100 graus lá no nível do mar, etc. Se você aquecer muito lentamente, ou aquecer a massa inteira de uma vez, sem que se forme aquelas correntes de convecção, água quente sobe, água fria desce, que é o que acontece no micro-ondas, porque o micro-ondas aquece a massa inteira de uma vez, de água. O que acontece? Essa água chega em 100, 101, 102, 103 graus, sem a formação de bolhas. Agora, qualquer pequena perturbação, se você pegar, por exemplo, um grãozinho de areia e deixar cair dentro d'água, aí, como ela está acima do ponto de ebulição, todas as bolhas se formam de uma vez. E aquilo é como se explodisse, blá, na cara. Exato. Tanto é que nos laboratórios de química, quando a gente tem que ferver uma quantidade de líquido relativamente grande, a gente deixa lá dentro caquinhos de cerâmica. Coloca no líquido, lá dentro, no fundo, caquinhos de cerâmica, pedaço, ou alguma coisa que quebrou, caquinhos de vidro, de cerâmica é melhor até, que é mais poroso, mas essas irregularidades, o que elas fazem? Elas induzem, facilitam a formação das primeiras bolhas. Então o líquido começa a ferver na temperatura certa, então não se forma aquele superaquecimento. Eu vi uma vez a seguinte cena, um colega meu no laboratório de química, eu era químico naquela época, depois eu evoluí, virei físico, mas no laboratório de química, o camarada colocou ácido sulfúrico para ferver. E não colocou caquinhos lá dentro. Ácido sulfúrico sem caquinhos? Sem caquinhos. É louco. Aí aquilo não fervia, o que ele fez? Ele levantou o vidro da capela onde estava dentro, botou a carona idiota bem na frente e naquele momento o frasco explodiu. Ele resolveu ferver de vez, né? E foi a demonstração da enorme rapidez que tem as pálpebras humanas. Ele queimou a pálpebra e não queimou o olho. Aquilo estourou na cara dele. Ainda bem, né? E ainda bem. Bom, então é verdade, viu, Jaqueline? É verdade.
põe caquinhos dentro da água, ou então você dá aquelas famosas pausas, né? Você sabe que a água vai ferver ali dali uns 2, dependendo do tamanho do copo, 2, 3 minutos. Então você deu 1 minuto, faz uma pausa, dá uma mexidinha, abre o micro-ondas, dá uma mexidinha e dá umas mexidas de vez em quando, que aí você não corre esse risco, né? Porque o resultado do e-mail dela aqui é assim, muito drástico. Ela fala, não ferver água em micro-ondas. Não, também não é assim. Dá para ferver água em micro-ondas, se bem que particularmente eu acho um desperdício de energia ferver água em micro-ondas. Agora, tem uma coisa interessante disso tudo que eu falei. Quem gosta de tomar uma cerveja ou um chopp, dá uma olhadinha no copo, você vai ver uma fileirinha de bolhas, todas surgindo do mesmo ponto do interior do copo, e saindo daquele ponto. O que tem naquele ponto? É uma fonte, fonte de bolhas. É uma microfratura, justamente. Qualquer descontinuidade no meio induz a formação das bolhas. Exatamente. Então, acho que nós vamos dar um intervalinho, né? Vamos já um intervalinho. A gente promete aí que o segundo bloco a gente volta a falar de informática, além da física, né? Vamos falar mais dos assuntos da informática. Mas é tecnologia, né? Porque tecnologia de modo geral. Tá certo. Segura aí, a gente volta já. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Quantas vezes você, usuário do MS Word, ao tentar abrir um documento, se deparou com aquele inconveniente informe de que é impossível abrir o arquivo porque ele está provavelmente corrompido? Para tentar resolver esse problema, use o Repair My Word. Trata-se de um pequeno utilitário gratuito projetado para recuperar textos a partir de arquivos DOC, danificados ou corrompidos. O Repair My Word simplesmente abre o arquivo e depois permite salvá-lo sem erros. Nesse processo há, no entanto, um pequeno inconveniente. A acentuação e a formatação ficam normalmente comprometidas, mas de qualquer forma é melhor do que você ter que digitar tudo de novo. Para fazer o download desse aplicativo, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 988. Tarcísio de Carvalho para Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Se você é usuário do Firefox e do Gmail, essa dica dada pelo ouvinte Alexandro é imperdível. Trata-se do G-Space, que é um add-on do navegador Firefox que transforma o espaço disponível em sua conta do Gmail, que é um espaço em torno de 2.8 GB e está crescendo, num drive virtual acessível a partir de qualquer ponto da internet que tenha o Firefox com esse recurso instalado. A interface é parecida com a de acesso a um site via protocolo FTP. Isso, e para acessar, você poder fazer o download desse add-on do G-Space, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 428. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 293. E a gente, vocês já sabem, nesse programa Plug Eldorado, tira as dúvidas de vocês ouvintes que nos enviam para o endereço info@redeeldorado.com.br. E os que enviam para esse endereço e tomam também o cuidado de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Porque se não tomar esse cuidado, provavelmente esse ouvinte incauto, né, será confundido com um spammer e a gente vai pura e simplesmente deletar o e-mail dele sem abri-lo. Tá? Chop. Não existe um verbo em inglês? Chop. C-H-O-P. Que é literalmente decapitar alguém, cortar a cabeça
Bom, se não é um verbo, pelo menos é um onomatopaico, né? Assim, faz o barulho. É que eles faziam isso com as esposas dos reis, né? Na época do Henrique VIII. Não tinha filho homem, cortava a cabeça. Cortava a cabeça. Olha, nós temos aqui uma dúvida recorrente do Leonardo de Curitiba, e é realmente um problema sério, que até o professor Rui, aquele da segurança, que foi entrevistado aqui no programa, tentou resolver. É o seguinte, ele só consegue receber e-mails pelo Outlook Express, mas não consegue enviá-los. Nós suspeitamos até que ele fosse um zumbi, lembra disso? Que ele estivesse na lista negra, etc. Diz que ele tentou de tudo, ele até reformatou o computador completamente, reformatou HD completamente, Todas as atualizações do Windows XP estão em dia, sempre estiverem em dia, o antivírus, Nunca foi percebida nenhuma emissão de e-mail suspeito para os destinatários do catálogo de endereço. E a mesma conta funciona muito bem em outra instalação, quer dizer, a mesma conta em outra instalação de outro computador funciona perfeitamente. Então, naquele computador, ele não consegue enviar e-mail, só receber. Será que é alguma coisa na placa de rede? Porque ele tem ADSL, né? Quer dizer, o modem é externo. Não, mas é meio estranho, porque se ele tivesse algum problema, porque vocês sabem que os modems, né? Eles servem para transmissão de dados nos dois sentidos, né? Tanto do computador do usuário para os servidores ligados na rede, na internet, por exemplo, como vice-versa, né? Quando você manda alguma informação do seu computador e sobe essa informação para um servidor da rede, você está fazendo um upload. E quando você pega alguma informação de algum servidor e baixa para o seu computador, você faz um download, né? Inclusive são essas as origens dessas duas palavras. É carregar para cima e carregar para baixo. Carregar para cima e para baixo, né? Para cima no sentido hierárquico de uma rede. Quer dizer, o servidor estaria hierarquicamente acima do computador do cliente, que é o seu. Bom, de qualquer forma, se você consegue fazer uns downloads, carregar páginas, baixar e-mails, é sinal de que você também está conseguindo fazer uploads. Eu não acredito que seja um problema de hardware aí, de placa de rede. Entendi, porque na hora de fazer o download existe um diálogo de negociação. Exatamente, existe uma negociação. Para fechar os protocolos, você tem que enviar uma informação que depois é remetida de volta para fazer checagem. Então, mesmo que você esteja fazendo um download, sempre acontece um upload junto. Claro que em muito menor intensidade em termos de tráfego de bytes, né, através da rede. Mas, então, isso eu imagino que acaba descartando a possibilidade de ele estar com um modem funcionando num sentido só. Tá certo, porque ele não funcionaria num sentido só, porque ele também não teria como negociar as idas e voltas. Então, eu descarto essa possibilidade. De qualquer forma... E a conta que ele diz, não é uma conta que deve estar em nenhuma lista negra, porque ele diz que essa mesma conta instalada em outro computador funciona. E o problema é que a partir desse computador, desta máquina especificamente, ele não consegue fazer os uploads dos e-mails. Não consegue enviar e-mails. Só consegue enviar e-mails. Esse é um grande mistério. Ora, faz o seguinte, para a gente tentar ir decifrando esse mistério. Existem alguns sites na internet que permitem você salvar fotografias, salvar arquivos. No próprio Google, se você criar uma conta lá no Google, do Gmail, existe um serviço do Google, que é o Google Docs, que é um serviço no qual você consegue editar um documento e salvar esse documento, não no seu computador, mas no computador remoto, nas nuvens, né? A chamada computação nas nuvens. É claro que para poder efetuar esse tipo de coisa, você precisa fazer o upload de algum arquivo. Claro, você está salvando coisas não no seu computador, mas remotamente. Veja se você consegue fazer isso. Ou no Google, ou, por exemplo, transmitir uma fotografia para um desses depósitos de fotografias, ou algo do tipo depósitos de arquivos. Parece que tem um SandSpace, aquele, como é que chamava aquele outro que a gente usava bastante? Mas tenta, por exemplo, entrar no SandSpace, criar lá uma conta e verificar se você consegue fazer o upload de um arquivo.
Quer dizer, se você conseguir, então o teu problema especificamente está no e-mail, no protocolo de transmissão de dados do e-mail. Diz aqui, inclusive, o protocolo SMTP, que é o protocolo de envio, né? Então diz os dois, um é POP e outro é SMTP. SMTP. Né? SMTP. Diz, resposta do servidor. 553, que é o número do erro. Sorry, that domain is not in my list of allowed hosts. Ah, bom, então eu já sei o que é, viu, Pierluigi? Eu acho que se confirma mais uma vez o fato de, se não agora, o computador pode estar até limpo, em algum momento, esse computador ter entrado na lista negra. O computador, não a conta. É, o computador, exatamente. Não é a conta, é o computador. É a partir daquele computador que está havendo um bloqueio. E como é que eles podem bloquear um computador? Existe um número, uma espécie de RG do computador que chama número MAC, M-A-C, MAC, que é um número que identifica um computador, uma placa, um periférico eletrônico de modo geral. Então a placa-mãe tem o seu MAC, uma placa de modem tem o seu MAC, cada componente, cada periférico de computador tem um MAC, que é um número, é uma identidade. Tá? Então provavelmente em algum momento esse computador entrou por algum motivo na lista negra, por ter enviado spams e tudo mais. Hoje não faz mais isso, porque segundo o nosso próprio ouvinte, ele já liberou, já limpou, já formatou, mas formatar o computador não muda o número MAC dele. Então o que deve estar acontecendo é que esse número MAC deve estar sendo identificado na hora que ele tenta enviar um e-mail, lá pela tal lista negra, e a partir daí ele está sendo bloqueado a partir desse computador. Viu, Leonardo? Eu vou até te dar um conselho. Como o número MAC pode ser do computador, da placa-mãe, ou pode ser do modem que eu você está utilizando. Eu acredito mais que seja do modem. Então faz uma coisa. Pega o modem emprestado. Pega o modem emprestado, tenta trocar para ver se é o modem que está condenado. Exatamente. Tá certo. Eu acredito que seja isso, então. Tá? Porque o teor da mensagem é bem claro. Sorry, that domain isn't in my list of allowed RCPT hosts. Tradução, esse domínio não está na minha lista de hosts permitidos. Né? Então não tem. Eu acho que o teor dessa mensagem já diz tudo. Realmente está havendo um bloqueio por parte de alguma lista negra, vamos dizer assim, que algum dia esse seu computador ou esse seu modem devem ter entrado. Provavelmente mais o modem, não tanto o computador. Faz esse teste, vale a pena. Tarcísio, nós temos aqui mais uma dúvida do Pedro Gonzalez. Pedro Gonzalez diz o seguinte, ele é ouvinte há muito tempo, mas escreve pela primeira vez. Aliás, ouvintes, parem de ser tímidos, escrevam pra gente, nem que seja para dizer oi, ou Feliz Natal, ou qualquer coisa desse tipo. Mas pode escrever. Ou façam perguntas do tipo, à vontade. Vocês dois são felizes? Sabe aquelas coisas assim? O Alexandre, que está lá do outro lado do aquário, é feliz? Coisa desse tipo, né? O aquário que eu quero dizer é o vidro que separa a técnica do estúdio, né? Certo. Diz aqui o Pedro Gonzalez, tem um micro que usa Windows XP, mobile AMD 596 MHz, 1 GB de RAM e 160 GB de HD. Uma boa configuração. Não é a última coisa, mas é uma boa configuração. Provavelmente deve ser um netbook, pelas características, né? Mobile AMD. Agora diz o seguinte, ao ligar, permanece estável a tela do processador e não sai dali. Ou seja, congela, fica lá. Congela. Só continuando ao teclar Tab. Aparece escrito para dar esse procedimento. Em seguida, a tela para na informação. Falha no CMOS. Certo. Informar a ele que isso é bateria. Erro de bateria interna. Erro de bateria interna. Esse CMOS, o que é? É uma memória que vem de fábrica, com informações que vêm normalmente de fábrica, que são, digamos assim, as informações básicas para o funcionamento da máquina, mas essa memória é mantida ativa através de uma bateriazinha. Diz, deve ser um erro de bateria, por quê? Porque o horário que ele apresenta sempre volta para o zero. Então é bem provável que seja mesmo. Agora diz ele o seguinte, eu substituí a bateria e a falha persiste.
só funcionando ou carregando quando aperta F1. O que eu faço? Vi que o problema pode ser configuração da BIOS, mas não entendo muito disso, ou quase nada. Me ajudem. Veja bem, Pedro, agora eu vou dar um chute, tá? Eu acho que ainda é a bateria. O que pode acontecer, não é que a bateria nova tem defeito. Deve ser algum fiozinho que faz algum mau contato. Onde a pastilha, a bateria na formato de uma moedinha, né? Ela se encaixa ali. Talvez algum mau contato no receptor suporte, da bateria, exatamente. No suporte da bateria. Né? Então eu acredito que talvez seja isso. Ou às vezes dá azar, viu, Pierluigi? Uma vez eu substituí uma bateria num computador, tirei ali uma nova, teoricamente, do envelopinho. Tá? Tirei, ela estava lacrada dentro do envelopinho, tirei, coloquei ali com todo cuidado para não dar curto e tudo mais. E não funcionou. Aí eu substituí novamente por uma outra bateria, aí funcionou. E aquela que eu havia usado, imaginando que fosse nova, eu fui fazer um teste com ela com o voltímetro, ela estava zerada. Ela tinha vindo completamente descarregada e estava dentro do prazo de validade e tudo mais, mas ela estava descarregada. São os azares que acontecem. Então pode ser ou mau contato no receptáculo da bateria, ou a bateria você teve azar, tenta trocar mais por outra. Você testa com um microvoltímetro? Sabe o que eu faço com as baterias? Eu ponho na boca. Ver se dá choquinho. Você vê se dá choquinho. Põe na ponta da língua, assim. Põe na ponta da língua e no lábio. Você dá choquinho. Isso eu faço com pilha. Com pilha tudo bem, pilha normal, né? Bateria eu nunca tinha imaginado fazer isso, não, mas depois que eu ganhei um microvoltímetro, para que eu vou usar a língua, tá certo? Eu tenho lá o microvoltímetro, eu tenho que arrumar um uso para ele de alguma forma. Tarcísio, você lembra daquela dica sobre restaurantes veganos? Eu lembro, mas eu não lembro qual era o infodrop, né? Eu não lembro. Olha, faz o seguinte, entra em www, estamos falando aqui com o Marcos Fernandes. Ele está pedindo para a gente repetir aquela dica do infodrop, que a gente citava o site de restaurantes veganos. Né? Restaurante vegano é vegetariano, né? Mas vegetariano no sentido... Vegetariano radical. Não é bem radical, é o vegetariano radical que considera que matar alguma coisa que pense, mesmo de forma rudimentar, até um peixe, para comer, considera ostra. Ostra. Apesar dela ter QI de ostra, né? Só serve para abrir e fechar, cara. Não, abrir e fechar. E aí quando volta a abrir, você fala, ela demora por prudência. Não, ela está tentando lembrar como era mesmo que fazia para abrir isso daí. Exato. Bom, mas faz o seguinte, entre em www.intermatica.org, que é o nosso site, onde estão ali todos os infodrops armazenados, e há um mecanismo de busca. Põe lá, vegano. Ou põe vegan, V-E-G-A-N, vegan, porque acho que era em inglês aquele... Põe simplesmente a palavra vegan, provavelmente vai ser uma das chaves de busca para esse infodrop específico. Você deve achar por aí. Então, www.intermatica.org, vai no campo de busca, vegan, ou qualquer outro termo que você queira pesquisar por ali, você provavelmente vai achar facilmente esse infodrop que deve estar lá registrado. O que mais, Pierluigi, que a gente tem de interessante aí, que você está tão absorto? Estou absorto aqui, estou olhando aqui, tem algumas dúvidas muito interessantes. O próprio Marcos Fernandes acrescenta uma dúvida dele, diz o seguinte: eu tenho antivírus Avira, que, aliás, segundo o Tarcísio, segundo o Rui, quando foi entrevistado, parece que o Avira está no top dos gratuitos, né? Dentre os gratuitos, é o que tem apresentado maiores índices de confiabilidade, no sentido de não dar falsos positivos, ou dar um número insignificante de falsos positivos, de pegar o maior número de vírus, né? Normalmente, o que a turma faz? Eles pegam um computador e colocam ali no HD desse computador uma série de arquivos infectados, né, com os mais diversos vírus possíveis. E aí eles instalam os antivírus e verificam quantos desses vírus que sabidamente estão naquele computador, aquele antivírus é capaz de detectar e até eliminar. E nesses testes exaustivos, dentre os antivírus gratuitos, o Avira foi o que se deu melhor
né? Na realidade, de acordo com uma reportagem que relata esses testes, que foi publicada na PC World, e para a qual o site do Rui, ele faz menção, né? Então, ele diz que, o Marcos Fernandes diz o seguinte, que ele tem antivírus, atualizou recentemente para a versão 9.0. E algo de estranho acontece. Mesmo estando atualizado, o famoso update, quer dizer, aquela coisa que todo antivírus tem que fazer, atualizar o fichário dos suspeitos, né? Não o próprio antivírus, mas o fichário dos suspeitos, indica um aviso na barra de tarefa dizendo que não está atualizado. Bom, não sei o que pode ser simplesmente uma falha de flag. Aí ele pergunta, será que eu tinha que excluir a antiga versão outra? Pode ser. Pode ser. Quando você, por exemplo, trabalha com o Avast, né, e com esse eu posso dizer porque eu deixei e deixo ainda o Avast instalado na minha máquina, o Avast, ele, em todas as atualizações, não só dos arquivos de definição de vírus, mas também do próprio programa, ele faz tudo automaticamente. Então, quando há alguma atualização na máquina, enfim, no software, e não nos arquivos que tem a lista dos procurados, vamos dizer assim, dos vírus, o Avast faz tudo automaticamente, ele instala, depois pede para reiniciar a máquina, reinicia e funciona tudo normalmente. O Avira, se você instalou uma versão mais recente manualmente, muitos softwares detectam a presença de versões anteriores, pedem para desinstalar ou eles próprios desinstalam antes de instalar a nova versão. Mas pode ser que seja isso, pode ser que o Avira não faça isso automaticamente e que você tenha que desinstalar a versão anterior. Então faz isso, desinstale totalmente o Avira agora. Detalhe, faça isso com a internet desligada, tá? Tira lá o cabo de rede, ou então se for um modem que permita uma conexão wireless, desligue esse modem, enfim, desative a internet enquanto você proceder à desinstalação do antivírus. Porque se você tiver com um computador sem um antivírus e a internet estiver ligada, você está correndo um risco sério de pegar um vírus aí pela rede. Ah, mas sem entrar em site nenhum? Existem algumas falhas de segurança por aí ainda que permitem invasões sem que você entre em sites, né? Então, faça isso sem a rede. Desligue a rede, desinstale totalmente o antivírus, aí pega lá o CD, enfim, a pasta onde você tem a nova versão e instale novamente. Mas sempre desconectado. Isso. Tarcísio, eu vou te fazer uma pergunta hipotética. Tenta imaginar que você comprou, você podia comprar um automóvel qualquer, mas você resolveu comprar um Bugatti de $1,5 milhão. Puxa vida, hein? Tá certo. Digamos. Bem hipotética a pergunta, tá certo. Bem hipotética. Aí você vai trocar o óleo do motor e no manual diz que o óleo tem que ser 4W37. Aí você procura em todos os cantos desse país, você encontra o 5W30, mas não encontra o 4W37. Você está desesperado, porque você tem um dos melhores carros do mundo, mas você não consegue mais andar nele porque você não tem como trocar o óleo adequado. O óleo adequado. Uhum. Agora eu vou ler o e-mail do Gabriel, depois dessa premissa. Tá bom. Estou com problemas para particionar o meu HD. Utilizo o Windows 7, versão 64 bits. Todos os programas que eu tentei só funcionam com versões de 32 bits. Vocês conhecem algum programa que trabalha com o sistema operacional de 64 bits? Gabriel, você comprou um Bugatti. Você ter o Windows 7 64 bits é um pouco prematuro para que, digamos assim, o suprimento de software ainda acompanhe esse Bugatti. Né? Você viu, Gabriel, não é o primeiro ouvinte, ou mesmo amigo meu, vários amigos já chegaram com problemas parecidos. Isso não quer dizer que os ouvintes não sejam teus amigos também. Não, amigos pessoalmente, quer dizer, ou através de e-mail, ou através de contato pessoal direto. Várias pessoas já me reportaram problemas de incompatibilidade ou de não existência. Ou de não existência de softwares compatíveis
com a versão 64 bits do Windows. Então, isso é um aviso geral, tá? Não é só para o Gabriel, mas para todo mundo que está pretendendo utilizar o Windows versão 64 bits. Só instale ou compre ou coloque no seu computador um sistema operacional de 64 bits se você tiver certeza que todos os aplicativos que você realmente tem necessidade de utilizar rodam de forma compatível com a versão 64 bits. Porque se houver essa compatibilidade entre máquina, sistema operacional e aplicativos, programas que vão funcionar sob esse sistema operacional, então não há dúvida que o sistema de 64 bits é mais interessante, por se tratar de um sistema mais rápido. Pelo fato dele ter 64 bits, ele é capaz de endereçar muito mais memória, então você consegue colocar muito além dos 4 GB, que é a memória RAM limite da versão 32. Né? Aliás, a memória RAM limite é exatamente essa. Se você pegar um número de 32 bits, quanto dá? Um número de 32 bits. Um número. Esse número binário 32 vezes. Que número é esse? Dá 4 GB. 4 GB, exatamente. Por isso que 32 bits só consegue endereçar até 4 GB. Até 4 GB. É matemático o problema, né? Quer dizer, a limitação é matemática. Agora, com 64 bits você vai dar um número muito maior, que eu já nem calculei, mas com certeza vai dar alguns petabytes. Não, aí é como se, digamos assim, aí a tecnologia ainda não fabricou memória do tamanho que seria o limite do 64. Então, se você tem problemas de limitação de memória e quer realmente trabalhar mais rapidamente, e tem os aplicativos de 64 bits, tudo bem. Agora, se você não tem, o que adianta ter um computador rápido, que enderece mais memória, se você não vai usar tudo isso e não tem como usar? Agora, quer ver? Né? Quer ver então, uma Gabriel, coisa? pense claramente, seriamente, por enquanto, na possibilidade de voltar à versão 32 bits, até que os aplicativos de 64 bits estejam um pouco mais disseminados no mercado. No caso, a gente de qualquer forma está lançando a dúvida. Eu não conheço nenhum programa para particionar um HD com 64 bits. Disco rígido que funcione de forma compatível com o sistema de 64 bits. E o Carlos Renner, que é projetista de tubulação, acabou de entrar pelo cano. Certo. Porque ele diz o seguinte: eu tenho um software de modelagem, um software que eu utilizo profissionalmente para fazer projetos. E não roda no Windows 7 e nem no desgraçado do Vista. E os fabricantes do software não atualizaram. Agora eu faço o quê? Só roda no Windows XP. Muito bem, vou comprar um computador novo. Não acho nenhum computador novo com Windows XP. Por que não? O XP é muito antigo, é obsoleto. A não ser que ele compre um netbook. Há netbooks. Mas aí ele não roda o aplicativo dele, porque provavelmente deve ser bem pesado. De projeto precisa de muita coisa. Então o negócio é você achar um CD de instalação do XP, comprar um computador novo e instalar o XP, né? Caros professores, essa é do Marcelo. Tem uma placa-mãe modelo Asus P5 Deluxe e a rede onboard não desliga quando desconectada do cabo e nem quando desabilita. Ela fica sempre com sinais acesos e a outra rede onboard, quando conectado o cabo, ela fica piscando fraco e aparece um cabo desconectado. E aí? Estou usando a rede off-board e essa é normal. Eu acredito, Marcelo, que seja só uma questão de você configurar adequadamente essas redes. Você tem ali, nos painéis de controle, nas opções de rede, você tem as opções de deixar aqueles sinalizadores que parecem aqueles 2 computadorzinhos que ficam piscando ali no Systray, na barra de status, sendo mostrados ou não mostrados. E por ali eu acho que você também consegue configurar adequadamente o aparecimento ou não e as situações que eles devem aparecer, esses computadores, quando as redes estão ligadas ou desconectadas. Eu acredito que seja só um problema de configuração disso, tá? De qualquer forma, tenta passar para a gente um e-mail um pouco mais elucidativo, porque ele está meio bagunçado isso aqui. Pelo que eu entendi, acho que você consegue reconfigurar. Bem, fica mais essa no ar, né, Peluigi? Porque nesse momento a gente está encerrando mais esse programa, o de número 293, e agradecendo a todos que mandaram esses e-mails e que ficaram essa última hora plugados com a gente. Até logo a todos, até logo, Peluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.